E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, você sabe o que é o processo saúde e doença? E qual é a história natural da doença? Vamos lá? Então, para a gente entender o que é processo saúde e doença e qual é o processo de história natural da doença, a gente tem que entender o que é saúde e o que é doença, tá? Então, eu trouxe alguns conceitos aqui sobre cada um deles, tá? Então, o que é a doença? Então, segundo esses autores aqui, eles trazem que a doença, ela tem um determinante não só da fisiopatologia, ou seja, ele tem um determinante também subjetivo e não um determinante apenas fisiológico, anatômico, patológico. Ele depende também da questão emocional, depende da questão do prazer, do sofrimento, da dor e dos valores expressos a partir desses sentimentos, tá? Então, a doença nada mais tem relação do que com a questão fisiopatológica e a questão também subjetiva, tá? E o que de fato é saúde? Então, a gente tem um conceito, né, que é da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que é um conceito também reafirmado lá na nossa Lei 8080 de 90, que é o que? A doença, ela deixou de ser, né, apenas uma questão de ausência de enfermidade, a saúde, desculpa, deixou de ser apenas a ausência de enfermidade, a ausência de doença. Ela passa a ser o completo bem-estar físico, mental e social. Então, a gente tem várias esferas, vários fatores que vão determinar essa saúde desse indivíduo ou das populações. Então, nada mais é do que o conceito de saúde de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, tá bom? E quais são os fatores determinantes e os fatores condicionantes de saúde? Então, no seu artigo 3, lá da Lei 8080, ele diz o seguinte, diz que a saúde ela tem alguns fatores determinantes, ou seja, são fatores cruciais, e tem alguns fatores condicionantes, que podem ou não interferir, ou seja, podem dar condição do adoecimento, mas não é determinante, não é algo que vá ser direto, que vai interferir diretamente, tá? É um fator determinante e condicionante. Então, ele traz o seguinte, no seu artigo 3, na Lei 8080 de 90, que é a saúde, ela tem alguns fatores determinantes e condicionantes. Quais são esses fatores? A alimentação, acesso a bens e serviços, moradia, saneamento, lazer, meio ambiente, a renda, o transporte, educação. Então, podem observar que existem vários fatores que determinam e condicionam a saúde de uma população, que vão reafirmar nessa própria Lei 8080 o que ele traz, o conceito de saúde, que nada mais é do que o bem-estar físico, mental e social. Quando eu penso no físico, no mental e no social, eu penso de uma gama de fatores. Então, a renda vai interferir, a escolaridade, o meio ambiente vai interferir, a educação, portanto, a escolaridade vai interferir, o acesso a transportes, lazer, alimentação e acessos a bens e serviços. Tudo isso vai interferir e são fatores determinantes e condicionantes de saúde. E aí, o processo saúde e doença, ele vai trazer a sua relação da causalidade, ou seja, a causa da doença, ela vai estar diretamente ligada a um fator epidemiológico e um fator fisiopatológico, ou seja, um fator individual e um fator de meio ambiente. Quais são as doenças, qual é a situação epidemiológica daquela população e qual é a situação individual, portanto, vai depender desses três fatores. E a história natural da doença, ela é caracterizada através de dois períodos, tá? Que é o período pré-patogênico e o período patogênico, tá? E o que de fato é o período pré-patogênico? Nada mais é do que quando ocorre um desequilíbrio, portanto, vocês podem observar aqui uma balança onde há um desequilíbrio entre o hospedeiro e o indivíduo. Portanto, fatores individuais e hospedeiro aqui, no caso, é o agente causador da doença,
o indivíduo, que é o ser afetado pela doença, e esse desequilíbrio, ele é característica do período pré-patogênico. O que vai fazer uma probabilidade desse indivíduo adoecer no seu período pré-patogênico, portanto, antes da doença ser instalada. Pré-patogênico, antes da doença ser instalada. Então, com a interferência do meio ambiente, pode haver esse desequilíbrio entre hospedeiro e indivíduo. E por isso é necessário avaliar esse período, porque a palavra-chave desse período é suscetibilidade. Ou seja, qual a suscetibilidade de determinada população com relação a determinada doença. Então, para isso, eu vou medir, avaliar essa suscetibilidade, avaliar quais são os indivíduos que estão com risco de adoecimento e, portanto, eu vou implementar as minhas ações e definir, orientar as minhas ações que eu vou fazer nesse período pré-patogênico, que aí a gente vai ter lá os níveis de prevenção, tá? Então, a história natural da doença, o conhecimento da história natural da doença, ela está intrinsecamente ligado com os níveis de prevenção, tá? Período pré-patogênico, antes da doença, suscetibilidade. Então, período patogênico, ele é quando já existe a doença instalada, tá? E ele é dividido em fase pré-clínica, fase clínica e fase de incapacidade residual. Então, a gente tem o período pré-patogênico e o período patogênico. O patogênico, ele é dividido em 3 situações, que é pré-clínica. A fase pré-clínica é ainda quando não ocorre o aparecimento dos sinais e sintomas, ou seja, o indivíduo clinicamente ele não tem diferença. Então, ele não apresentou sinais e sintomas daquela doença. A fase clínica é quando o indivíduo ele já tem algum sinal e sintoma daquela doença, portanto, ele já tem uma clínica observável, tá? E a fase de incapacidade residual é quando eu tenho alguma sequela dessa doença, tá? Então, para a gente entender essa história natural da doença, a gente tem que entender que existe uma associação entre o hospedeiro, que no caso aqui é o indivíduo, né, que está doente, a doença e, portanto, o meio ambiente. Em relação ao hospedeiro, nós vamos ter as associações entre os fatores intrínsecos, ou seja, entre os fatores daquele indivíduo, certo? Os fatores genéticos que são intrínsecos, que podem ou não ser modificados, tá? E tem os fatores extrínsecos, que eles estão relacionados com o meio ambiente, fatores de exposição externos, tá? E aí a gente tem os modelos de prevenção, que nada mais é do que vai desde a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária e a prevenção secundária. Então, a prevenção primária é quando ainda não existe uma doença instalada. Portanto, ela vai estar associada ao meu período pré-patogênico. Se eu tenho uma prevenção primária, eu ainda não tenho doença pré-patogênico. A partir da prevenção secundária, ele vai estar associado ao meu período patogênico. Portanto, ele vai estar associado na fase pré-clínica, na fase clínica e na fase de, como eu trouxe, incapacidade residual. Então, vai estar associado a essa fase patogênica, tá? E aí eu trouxe o modelo, né, de história natural da doença, que é o modelo de Livell-Clark, que é um modelo que, quando se cai história natural da doença nas provas de concurso, é exatamente isso aí que vai cair para vocês, tá? Então, às vezes, ele traz a imagem desse modelo. Às vezes, a banca ela não traz a imagem, mas ela traz em miúdos. Ela diz em texto exatamente isso aí. Então, se vocês olharem para esse modelo e conseguirem compreender esse modelo, não tem como errar a questão de concurso. Eu tenho certeza, afirmo a vocês, que se vocês aprenderem esse modelo, não existe possibilidade de errar a questão, tá? Então, vamos lá. O que eu falei para vocês? O período da doença, vamos de cima para baixo, né? O período da doença, ele é classificado com período pré-patogênico e o período patogênico. Então, a gente tem período pré-patogênico e o período patogênico, né?
O período pré-patogênico, qual é a palavra-chave? Suscetibilidade. Então, olha aqui a palavra-chave, suscetibilidade é quando aqueles indivíduos com risco de adoecimento. O período patogênico, vamos passar, ele é classificado, ele é redividido, lembra? Então, ele é dividido em fase pré-clínica, que é quando o indivíduo ele ainda não tem sinal e sintoma, certo? Ele é dividido em fase clínica, certo? E ele é dividido em incapacidade residual. É claro que essas fases, elas podem estar interligadas e podem estar sobrepostas, tá bom? Então, vamos lá. No período patogênico, fase pré-clínica, fase clínica e fase de incapacidade residual. Ok? Vamos voltar cá. Então, dentro do horizonte clínico, dentro dessa linha que eu vou observar do processo saúde e doença, eu tenho as minhas ações, que é as ações de atenção primária. Portanto, a prevenção primária, elas são de promoção de saúde e de proteção específica. Ou seja, eu tenho determinada população com a suscetibilidade a adoecer, eu vou ter minhas ações de prevenção primária, que são promoção de saúde e proteção específica. Vamos passar para a prevenção secundária. Então, a prevenção secundária, ela ocorre depois que a doença já está instalada, tá bom? Então, a prevenção secundária, ela vai no período patogênico. Então, eu vou ter um diagnóstico precoce dessa doença, portanto, na fase pré-clínica e na fase clínica, sem ou com sintomas, eu preciso ter um diagnóstico precoce e pode evoluir para a cura ou pode evoluir para a limitação do dano, certo? Se eu tenho uma cura e não existiu nenhuma progressão desse processo saúde e doença, eu não vou progredir para a fase de incapacidade residual. Se eu tenho algum dano específico relacionado a essa doença, eu vou progredir para a minha fase de incapacidade residual. Portanto, é uma doença mais o quê? Avançada, que vai gerar complicações, que vão ter complicações após a doença, tá? E aí entra a minha prevenção terciária, que está relacionada à reabilitação e convalescência, tá? Se esse indivíduo ele ainda progride continuar esse processo de saúde e doença e ele não entra no processo de recuperação, então o modelo de Lewis-Clark, ele traz um modelo de prevenção primária, o modelo de prevenção secundária e terciária. Mas, além disso, nós temos um modelo de prevenção quaternária, tá? Que não é trazido nesse modelo. Mas, se eu tenho que esse indivíduo ele não chega à minha recuperação, ele continua em processo de adoecimento, então, ele precisa ainda do processo de tratamento, eu tenho um modelo de prevenção quaternária, que nada mais é do que reduzir os riscos iatrogênicos. O que é? Eu não dispensar cuidados desnecessários, eu não instituir terapias, tanto medicamentosas quanto outros tipos de terapias e cuidados que não são necessários ao indivíduo. Então, eu reduzi os riscos iatrogênicos. Então, isso é a prevenção quaternária, tá certo? Então, o processo saúde e doença, ele nada mais é que a gente conclui que ele é um processo de única causa. Então, ele tem um processo de unicausal de maneira nenhuma. Ele tem um processo multicausal, ou seja, multicausalidade. Então, memorize essa palavra, que ela cai muito nas bancas e concursos. O processo saúde e doença, ele é multicausal. Simples. Por quê? Ele não vai depender de apenas um fator. Ele vai depender do hospedeiro, vai depender do meio ambiente e vai depender do indivíduo. Vai depender da doença, da situação do indivíduo e vai depender do meio ambiente, tá? Então, eu trouxe aqui uma questão de concurso para vocês verem como é que cai essa história natural da doença. Vamos lá?
Então, a história natural da doença refere-se a uma descrição da progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo desde o momento da exposição aos agentes causais, certo? Até a recuperação ou morte desse indivíduo. Então, pode-se afirmar que, alternativa A, ele está nada mais do que trazendo o modelo de Livell e Clark. Então, vamos lá. Alternativa A. As fases de evolução da doença, ou seja, aquele modelo de Livell e Clark, são 4. Suscetibilidade, que é o período que? Pré-patogênico. Patológica pré-clínica, ou seja, período patológico, ou seja, período que é pré-patogênico e o patogênico, pré-clínico, clínico e de incapacidade residual. Ele está perguntando se isso é verdade. Então, isso aí é muito verdadeiro. Ele trouxe o modelo, ele é dividido em 4, o período pré-patogênico, só que ele não trouxe que era pré-patogênico. Ele só trouxe que é a suscetibilidade e são o quê? Sinônimos, é o mesmo período. E o período patogênico, que nada mais é do que a fase pré-clínica, a fase clínica e a fase de incapacidade residual. Simples. Mas vamos analisar as outras questões. Alternativa B. As medidas preventivas podem ser iniciadas a partir da fase patológica pré-clínica. Não, elas têm que ser iniciadas lá na fase pré-patológica, no período de suscetibilidade. Então, falsa. Alternativa C. As medidas preventivas da fase clínica são denominadas medidas de prevenção terciária? Falso. Medidas de prevenção secundária. Alternativa D. Os fatores gerais envolvidos no processo de saúde e doença são agente e hospedeiro. Falso. E o meio ambiente, cadê? Então, ele não trouxe. Alternativa E. Tratamento adequado para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações e sequelas denomina-se prevenção primária. Falso. Prevenção terciária. Então, a resposta da questão é a alternativa A. Então, é isso, galera. A gente se vê na próxima aula e tchau, tchau!